Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra O Poder Nativo do Som com Daniel Nankai, que é terapeuta holístico, músico, multi-instrumentista, compositor, escritor, autor de 14 CDs de world music, músicas nativas ou étnicas, e 9 deles estão disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer e iTunes. Nasceu na Argentina, mas reside desde 1990 no sul do Brasil. Pesquisa as culturas, os mitos, a espiritualidade e as músicas das tradições nativas da terra, em especial dos povos nativos das Américas, Japão, China, Índia, Indonésia, Mongólia e Tibete, de onde vem a maior parte de seus mestres e professores. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link e deixe o vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Daniel Nankai. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassin, por todas as nossas relações. Caminhando por templos invisíveis. Flauta nativa norte-americana, afinada em escala árabe, tambor africano, tambor pele vermelha nativo e derbak. Então é uma fusão, e tambura indiana, é uma fusão de Oriente e povos nativos.
Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel Nancay, eu sou nascido na Argentina e já faz 28, 29 anos que eu vim para o Brasil. Eu sou músico intuitivo, não sou músico de formação. Formação quer dizer de conservatório musical, leitura de partituras. Eu crio músicas, eu já tenho 14 CDs criados, né, editados, mas eu sou um músico intuitivo. As músicas vêm, né, para a gente. Porque minha percepção é que o universo, esse mundo profundamente misterioso e profundamente incrível, mas que está além da nossa limitada capacidade de percepção e de entendimento, ele é misterioso, ele é poderoso e misterioso. Então, para mim, a música é uma grande medicina. A música é uma enorme bênção, é uma cura, é uma prece, é uma ofrenda, é um rezo. Estou falando desse tipo de músicas, né? Eu escolhi justamente essa música que eu chamei Assoprando Preces, porque ela representa, ela de alguma forma está falando, porque ela está falando em um nível que não é o nível do conceitual, do intelectual, do racional, onde nós somos extrema e exageradamente presos a esse entendimento racional, cartesiano, né? Então, a música, para mim, é tudo isso. É uma prece, é uma medicina, é uma forma de nos pacificar, de nos conectar com o momento presente, conectar com os elementos, né? Que o que a gente pode ver hoje no mundo é tão eletrônico, tão digitalizado, tão violento, tão apressado, e que as pessoas, em geral, a grande maioria das pessoas modernas, não conectamos mais com os elementos. Não preparamos um fogo de lenha, de madeira, com o qual conectamos e vemos o tempo que leva acender um fogo, preparar uma comida. Não juntamos água nos nossos entornos, não cortamos madeiras, não fazemos práticas respiratórias onde honramos e chamamos ao poder do vento, ao poder do prana, né, da vida que está no nosso alento, né? E assim por diante. Então, para mim, a música foi uma forma, tudo através dessa sensibilidade que todos nós temos e que para mim estava muito aflorada já de pequeno, com uma paixão indescritível pela música, né? Então, a música para mim é uma ligação com essas forças, uma ligação com os ancestrais, e isso me levou para o xamanismo, para estudar budismo tibetano, para estudar muitas tradições que todas em essência são xamânicas, mas que a nossa exagerada conceitualização nos faz imaginar que o xamanismo é apenas coisas ligadas com índios, com penas, com tambores, com danças, e isso para mim é uma espécie de uma grande ilusão. Essa é a minha percepção, né? Dessa forma, morando já, estando aqui no Brasil, eu fui pai de uma criança. E isso é essa experiência mais impressionante, mais incrível que eu tive na minha vida, ser pai. Primeiro, e agora eu vou fazer uma confissão, né? Mas é necessário fazer isso, né? É necessário fazer isso. Eu nasci morto. Lá na Argentina, muitos anos atrás, eu estava com um cordão umbilical enrolado no meu pescoço e os médicos puxavam, e isso foi fazendo um processo de asfixia. E eu, quando saía esse mundo, o planeta Terra, eu estava literalmente, tecnicamente morto. Aí foi, graças a Deus, ressuscitado, ou foi alguma mágica aconteceu, e hoje eu me dedico a soprar flautas. Então isso para mim também é mais um poder, mais uma bênção que a música nos oferece, né? Então quando eu fiz a composição para receber a meu filho dentro do hospital, foi uma experiência incrível, porque eu energeticamente e vivencialmente revivi esse meu trauma e de alguma forma foi curado, porque aí eu vi meu filho estava na mesma situação, com o cordão com muitas voltas no pescoço, mas aí ele nasceu de uma cesariana, e um tipo de música assim, só que tinha teclados também, nessa época eu tocava, com sons de pássaros, com sons de baleias, com sons de lobos,
de rios, de chuva. Tudo isso eu criei uma composição extremamente simples, uma meditação sonora para receber a este ser que se chama Luan e hoje tem 25 anos. Essa situação, que para mim foi uma coisa louca, né? E ninguém me apoiou muito. É mais, o pessoal do hospital quiseram me proibir, não me permitiam ligar o CD, o aparelho de fita. E aí eu insisti, porque senti que tinha que ser feito assim. E muitas crianças, eu perdi a conta, eu não faço a menor ideia quantas são, mas são mais de 1.000, 2.000 crianças, nasceram também com essa fita chamada Bem-vindo à Terra, que hoje é um CD e foi meu primeiro trabalho. Ok, então é uma pergunta e tanto, né? Eu tenho obviamente a minha resposta vai ser limitada. Eu descobri uma coisa nesses todos esses anos de vida, 35 anos dedicado à música, ao estúdio, como falei na primeira parte. Minha entrada na espiritualidade foi através do budismo zen. Completamente diferente, eles não têm cabelos longos, eles têm cabelos raspados, eles não usam cores, estão vestidos de preto, não tem diálogos, não tem alguns ensinamentos que os mestres dão, mas são ensinamentos para driblar, para dar uma armadilha completa a nosso exagerado e furioso aspecto intelectual, racional, teórico, que nós podemos ver hoje com as pessoas imersas de uma forma absolutamente maluca nas redes sociais, nos celulares, nos tablets, na TV. Antes, quando eu era criança, a obsessão era na TV, o controle remoto, e as pessoas ficavam. Isso foi que me fez entender o que é a cultura branca, a cultura ocidental, cristã, analítica, racional, exagerada. Agora, esse foco está nas redes sociais. Então, a gente pode ver facilmente, e tem artistas, tem diretores de cinema, escritores, tem um mundo de pessoas com uma grande conexão e com muito conhecimento que estão nos tentando sacudir, estão nos tentando acordar para essa profunda conexão com um estado de ilusão, de distração, de desconexão das forças da natureza, que nós podemos ver isso em um trem, em um metrô, em um avião, em uma rodoviária, em um aeroporto. Você dá uma olhada para as pessoas e são 35 pessoas ligadas com um celular e uma pessoa com um livro. Então, estou entrando por esse lado porque para mim xamanismo é a mesma coisa do budismo zen ou do budismo tibetano, que são as três tradições que eu venho estudando. São formas poderosas, concretas, que você pode sentir, como nós fizemos agora, antes do começo da entrevista, naturalmente, porque é o que eu venho fazendo esses anos. Eu acendi um carvãozinho. Acendi o carvão, coloquei umas resinas, então eu silencio a minha mente, paro esse contínuo e insistente monólogo ou pensamentos e me conecto com a fumaça, me conecto, agradeço. Então, nessa pequena intenção de eu parar, eu estou, aí apenas uma pequena pontinha das resinas começa a fumaça, então começa um processo de oração, de eu me integrar à natureza, de eu estar recebendo as bênçãos da natureza, porque isso é um presente que as irmãs árvores nos ofereceram, os povos nativos colheram, juntaram, empacotaram e hoje está aqui em Garopaba, está essa mistura de resinas de muitos lugares do mundo. Então, para mim, xamanismo, eu leio e penso muito sobre isso, não tem a ver com penas, não tem a ver com tomar medicinas, não tem a ver com tocar tambores, não tem a ver com ter raiva do homem branco, com ir a morar em uma montanha. Conheci todos esse tipo de pessoas. Eu conheço pessoas extremamente radicais, mas que dizem ser xamânicas, e conheço pessoas extremamente radicais dentro do sistema, da Matrix, como se fala hoje, que não querem saber do xamanismo. E então eu acredito que
xamanismo, assim como o budismo e assim como o islamismo ou assim como outras tradições, deveriam ser caminhos amorosos, conscientes de integração com as forças da natureza, de integração e de aceitação das feridas do passado, do meu pai, que no meu caso foi um pai alcoólatra, violento, extremamente com um ódio enorme das mulheres, por sua origem, que a mãe o abandonou, e alcoolismo, drogas. Então, cada um de nós tem uma história, né? Então, para mim, xamanismo é uma forma de, através da música, através dos aromas, através da literatura, de muitos ensinamentos, porque os ensinamentos não estão só nos livros, o ensinamento está no ar, o ensinamento está no invisível, o ensinamento está nesse estado de percepção que nós podemos sentir naturalmente e nos desconecta, nos deixa mais soltos, mais livres, mais frescos, diante desse mundo que está cada vez mais corrido, cada vez mais violento, cada vez mais apressado, com mais doenças, com mais problemas e o foco totalmente colocado no nosso aspecto intelectual. Por isso comecei respondendo essa pergunta com essa enorme ligação e esse enorme desperdício de energia que nós temos nas redes sociais, nos computadores ou nos pensamentos. Então, para mim, ter feito as danças, ter feito as cerimônias do Caminho Vermelho, ter feito tantas fogueiras e eu pratico esse xamanismo, essa percepção através da música. É uma forma de estar mais presentes, olhar nos olhos das pessoas, ouvir o vento, sentir que estamos unidos a todos os seres e que não existe melhor, que não existe pior e que estamos todos sendo irmãos mesmo desde nosso coração. Então, eu acho que eu me adiantei com a resposta, mas estão as duas interligadas, Samuel. Eu, como te falei, como venho de uma origem, de uma família muito violenta, muito pobre, com enormes dificuldades, e isso foi o meu segredo, né? Cada um de nós tem um segredo, tem uma história que normalmente você não coloca isso nas redes sociais, que você normalmente não fala para um desconhecido. Às vezes sim. Às vezes os desconhecidos terminam sendo esses terapeutas, esses bruxos, esses curadores que aparecem do nada e que propiciam uma abertura, né? Então, eu comecei comentando isso na pergunta anterior, porque sem a dor e sem a situação limite que a gente passa, para mim foi esse, para outras pessoas é outra história, para outra pessoa pode ser o excesso de dinheiro, o excesso de luxo e de riqueza, que está sendo o seu fim do mundo, está sendo sua grande dor. Então, para mim, o fato de nós não estar no presente, né, e aí eu estou usando a sabedoria do incrível, que foi um dos meus primeiros mestres, Chogyam Trungpa Rinpoche, da tradição Shambhala, do budismo tibetano, ele fala que nós estamos dentro de um casulo. Esse casulo fede, esse casulo tem todos os cheiros, os traumas, as dores, tem toda o passado, tudo aquilo que nós não conseguimos limpar e transmutar e melhorar, isso está nos asfixiando, nos apertando, né? E essa é essa forma, estando preso nesse casulo, que a gente não consegue sentir a batida do coração, ouvir o vento, sentir o aroma maravilhoso de um pão que está no forno. E aí você sente esse cheiro e mil coisas começam a nos influenciar, a nos tocar. Dependendo da nossa vibração, alguém vai falar, nossa, que fome, eu quero comer. Outra pessoa vai falar que todos os seres sejam felizes, que todos os seres que têm dificuldade tenham alimentos. Então, o pão é o mesmo. Mas a forma de percepção e como vamos receber esse pão vai nos mostrar como é o nosso som. Então, para mim, o momento presente é uma mente serena, um coração tranquilo, um estado de gratidão, de ser consciente quando estou caminhando, de ser consciente da água que eu tomo, de ser consciente, atento ao som que eu estou ouvindo e assim por diante, né?
A quantidade de bênçãos que nós recebemos são infinitas, mas em um estado de pressão, de tensão e de excessiva racionalização e digitalização de mundos virtuais, nós estamos dentro dessa percepção errada, limitada, que nos leva sempre para o passado, e o som acontece sempre no momento presente. E qual a diferença de som e ruído? Olha, maravilha. É engraçado que no momento que você me fez a pergunta, eu sem olhar apertei, apoiei a xícara e uma xícara bateu com a outra. Então, som, eu entendo assim. E claro, muitos caras incríveis como Stephen Halpern, que é um médico norte-americano que foi um dos primeiros médicos e pesquisadores. Ele também é um músico New Age, teclados e pianos, uma música muito linda, muito calma, que foi a música que eu curtia 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Para realizar as minhas massagens, a terapia, que foi o começo da minha caminhada, né? Som é aquilo que é bom e que é orgânico, ou seja, o nosso coração não está emitindo um ruído, nosso coração está emitindo um som. O vento é um som, a chuva, os riachos, o movimento das folhas das árvores, a voz de uma criança, né? A lista poderia ser enorme. O mar, rios, tormentas, trovões, tudo aquilo que a Mãe Terra, a natureza, os nossos corpos geram. Né? Quando duas pessoas se amam, né? Como tem esses lindos ensinamentos dos sufis, né? Quando dois seres estão se amando, eles vão falar assim, de uma forma gostosa, se olham nos olhos. A palavra tem um poder infinito, um poder enorme. Quando você olha para uma mulher, ou para tua mãe, ou para teu pai, ou para teu filho, e você olha nos olhos e fala, te amo. Isso é um som. Agora, quando você está com raiva, quando você está furioso, quando você aperta os punhos, quando você olha nos olhos e quer o mal do outro, quando você xinga, quando você julga, quando você está ouvindo uma furadeira, uma serra elétrica, um motor de avião, um carro, um liquidificador, o barulho da geladeira, tudo isso, se nós olhamos do ponto de vista espiritual, são ruídos. E, humanamente, ninguém gosta de ouvir um motor de um carro ou um avião passando. Isso tem estudos, justamente foi o Stephen Halpern, em um livro pioneiro, Som Saúde, ele foi que me alertou, lendo esse livro, incrível, maravilhoso livro, sobre os malefícios que todas essas frequências que o ouvido sabe, o ouvido capta, e que o nosso organismo cria uma defesa e um rechaço, né, naturalmente, diante dessas frequências que não são boas. Né? Então tem das mais sinistras, das mais terríveis, que é justamente o avião, até as mais inocentes, que é o barulho da geladeira, que está criando uma frequência, quando são 220 volts, dá uma nota musical, quando são 110 volts, outra nota musical, que isso está 24 horas por dia, nós estamos ouvindo e nos estão deixando numa frequência que nos tira do som e nos deixa na frequência do ruído. Então, minha opção é sempre ter mais e mais contato com o poder do som, para trazer muitos benefícios e muita calma para nosso coração. Ok, maravilhoso, linda, adorei essa pergunta. Primeiro que nada, como já comentei, eu tive a bênção, sendo muito jovem, com 22 anos, e nessa época eu estava completamente louco, porque eu estava sentindo a loucura do sistema, a violência, as guerras. Eu tinha passado por um serviço militar, então eu descobri de um dia para o outro que o mundo não era o que eu achava, que o mundo não era só Pink Floyd, Yes, King Crimson, a música. Eu era um jovem hippie, idealista, totalmente procurando um mundo maravilhoso. Aí quando eu entrei no exército eu vi que o mundo era outra coisa. Claro, alguém hoje pode falar, mas não é só isso o mundo. Não, claro que não. Aqui dentro esse mundo não existe, aqui dentro não está.
Então, quando eu vi que esse mundo tinha esse grau tão enorme de violência, de destruição, eu fui a procurar ajuda. E o grande espírito, o universo, me enviou. Esse mestre entrou na loja onde eu trabalhava, com esse meu idealismo, era naturalista, completamente exagerado, completamente vegano seria hoje, né? Entrou um monge zen budista na loja e, bom, foi uma coisa assim incrível, né? Eu senti uma grande atração, uma grande necessidade de conhecer esse ser. Essa foi a minha primeira escola, a tradição do budismo zen, que é o que nos ensina a parar a mente, ter uma boa postura, uma posição e respirar e estar presentes. Então, no meu trabalho, hoje que eu estou ensinando já 5, 6, 7 anos a tocar flauta, a tradição da flauta shakuhachi, que é essa flauta incrível lá do Japão, que vem da tradição zen, é a minha prática diária, só que hoje eu toco as flautas nativas. A segunda tradição que eu conheci e que hoje eu aprofundo muito mais é o budismo tibetano, que é uma poderosa conexão com a força da natureza e que tem uma energia incrivelmente forte, que poderíamos dizer, muita gente sabe disso, o budismo tibetano é totalmente, poderosamente xamânico. Então eles têm a água, o fogo, o vento, até eu tenho um altar, no meu altar uma flauta colocada que representa o ar. E tradições nativas, né? A tradição dos Cheyennes, que foram meus primeiros professores, tive a bênção de conhecer, e graças a pessoas lindas, né, como Carlinhos Sauer, do Rio de Janeiro, que era o tradutor e o assistente do Nelson Tarter. Ali conhecia o Lino, conhecia muitas outras pessoas lindas que hoje são professores e hoje são irmãos, né? Bom, se me for o nome agora de outro amigo. Essa tradição dos Cheyennes está muito presente na minha vida, porém que eu não canto as canções deles, as tradições nativas americanas em geral, mas também a tradição havaiana, que meu filho mora lá desde que ele tem 5 anos, então eu tenho estudado muitos esses anos os cantos dos povos havaianos, a filosofia dos kahunas, que é maravilhosa e que está totalmente ligada com a tradição tibetana de amor, compaixão, amizade e conexão com as forças da natureza. Então, minha música tem muitos elementos, tanto de jazz, de música nativa, música indiana, que escolhi hoje uma música para essa entrevista. A última música é uma tradição totalmente indiana, mas com elementos da tradição pele vermelha, nas flautas e nos tambores. Aloha. Então, ontem, quando eu me encontrei contigo, Samuel, eu me lembrei como foi que eu conheci primeiro a Felicity McDonald. A Felicity precisava alguém que tocasse tambor nativo e eu estava, como falei agora na pergunta anterior, já em contato, já estava fazendo uma vez por ano o Nelson Tarter, da tradição dos Cheyennes, do Igreja Nativa Americana, né? Native American Church. Ele começou a vir no Brasil e, graças a uma fita cassete, justamente a fita que eu fiz para meu filho, né? Luan, Bem-vindo à Terra, essa fita com a qual eu recebi a criança dentro do hospital, alguém ouviu essa fita, que uma amiga, agora já não sei onde está, mas era de Curitiba, né? A Antara, e a Antara ouviu essa fita, me ligou, o telefone que aparecia atrás, e me disse: Daniel, vai chegar um xamã norte-americano e eu sinto que tua música tem muita conexão com isso. Graças a essa fita, conheci essas tribos e aí conheci a Maricilda Lopes, que é uma sensitiva, uma curadora, uma pessoa que muito amiga minha de São Paulo, que me conhecia e que eu já estava fazendo trabalhos com eles. Com essa minha pesquisa com tambores, com flautas, com esses instrumentos, né, maravilhosos da floresta amazônica, eu já estava com alguns desses instrumentos, fazendo minhas vivências, e a Maricilda recomendou o meu trabalho, os meus sons para Felicity, e aí eu passei, não me lembro agora realmente quanto, mas foram vários anos que eu participava lá como drummer, como tocador de tambor. Estou falando dos anos 97, 98, por aí, e através desse encontro com o grupo das danças
da Felicity, eu tive a bênção e a alegria enorme de conhecer o Benito Israel e fiz um final de semana de curso de cantos que foi incrível. Até hoje eu lembro esses cantos, estão presentes no meu trabalho e a partir disso, então são mais de 20 e poucos anos que eu estou estudando, lendo sempre e tentando aprender e captar esses grandes ensinamentos, os tesouros que estão codificados como cantos e que eu nunca me preocupo por traduzir. Então essa foi graças a essa amiga Marecilda que conheci esse grupo e tive uma participação com eles de um bom tempo e depois tive que fazer as danças também, né? Isso foi sugestão do Benito. Ele falou, você já dançou? Nossa, eu fiquei paralisado. Eu? Não, eu sou o tocador de tambor. Não, você tem que dançar. Bom, isso foi realmente uma experiência incrível e foi um grande ensinamento do do incrível poder dos tambores nativos na nossa saúde e na nossa conexão. Ok, bom, agora eu sou muito chato, eu sou muito perfeccionista, então eu não me considero nem um pouco, por isso eu comento assim muito perifericamente, é uma palavra que eu gosto, até porque eu nasci numa periferia, eu nasci numa cidade lá do interior, bem longe da capital, e eu tenho gosto muito dessa palavra, ou ser central ou estar na periferia. Então, com os conhecimentos espirituais, eu considero que são conhecimentos periféricos. Tem meu conhecimento que é de experiência própria, mas eu sou apaixonado, porque foi a primeira ou segunda tradição, a tradição tibetana, e lendo bastante sobre eles, né? Hoje eu sou uma espécie de aluno, não conheço ele pessoalmente, um grande mestre, Tenzin Wangyal Rinpoche, que é um enorme conhecimento que este mestre, através da escola Lin Minche, está trazendo para o Ocidente. E foi através dele que ele é um descendente, um continuador dos povos Bon, dos povos pré-budistas. Então, o budismo chegou no Tibete e encontrou um povo completamente, fortissimamente xamânico, né? Eles eram magos, eles eram praticantes de magia. E, claro, a maioria, assim foi como eu entendi, né? Era uma prática, muita magia negra também, magia preta, né? Então, o grande mestre Padmasambhava, que era um grande xamã, um ser multidimensional, um yogi indiano, levou os ensinamentos budistas e ele acalmou, pacificou e ensinou, conseguiu transformar essas práticas dos Bon, dos povos xamânicos do Tibete, e os foi transformando, ensinando e levando a energia do amor, da compaixão e da interligação de tudo. Então, até o dia de hoje, essa tradição está viva. Eu tenho o primeiro contato com eles através das sílabas, 5 sílabas guerreiras. Por que se chamam sílabas guerreiras? Porque eles acreditam que essas sílabas, né, então está muito ligado com o meu trabalho, são indestrutíveis, né? Guerreiras no sentido de extremamente poderosas. Essas sílabas são cinco sons que você vocaliza, que você medita neles, entra neles, saindo do racional, do conceitual, saindo da internet interna, como eu chamo, né? Fica num estado de abertura, de profunda conexão, e aí você emite o som, pede por todos os seres, e cada uma, antes dessa prática, tem uma invocação onde você pede por bênçãos, pede a presença dos seres iluminados e que esse som ajude a beneficiar a todos. Então, eu amo essa tradição, eu pratico sempre essas sílabas, né, dentro da minha prática de sons, de meditação, de cantos, ofrendas e canções para o nascer do sol, que é algo que eu gosto de fazer, e aí utilizo os aromas. E em algum momento do dia sempre tem as práticas das sílabas guerreiras. Mas aí você, no próprio YouTube, você vai encontrar essas práticas que vêm da tradição. Bom, é isso. Muitas pessoas me conhecem, muita gente, isso é uma grande bênção, através do som, através dos meus CDs, né? E
Mas as pessoas não me conhecem pessoalmente, então quando alguns me conhecem pessoalmente, se surpreende porque eu sou extremamente, e isso é o que eu amo da vida, eu sou um cara extremamente alegre e extremamente grato. Então, para mim, a alegria é espiritualidade. Quando a espiritualidade não tem alegria, fica uma coisa chata, quadrada, fica algo, nossa, muito ruim para mim. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando agora para o Samuel que eu gostaria de ter uns 40 minutos para responder essa pergunta, mas eu sei que não tenho, então vamos lá. Primeiro que nada, a madeira, na minha pesquisa, na minha percepção, no que eu aprendi até agora, é um dos grandes presentes de Pachamama, de Gaia, da Mãe Terra, que nos oferece aos humanos. Porque nós temos a possibilidade de movimentar-nos e nós temos a perigosa possibilidade de que a nossa mente é rápida, extremamente rápida demais. Então, aí, do que eu gostaria de falar de novo, já está falado na outra pergunta, que é o excesso de estresse, o excesso de correria e o excesso de preocupação e de intelecto. Então, se a gente linka essas duas coisas, a madeira, por um lado, fincada com enormes raízes, tão compridas, tão profundas como ela tem de extensão para cima, a madeira é a grande medicina. Eu passei muitos anos da minha vida encostando-me em árvores e começar a tocar minhas primeiras flautas. Mas isso foi todo através da intuição. A partir de começar a gravar e tocar, hoje eu tenho uma coleção muito grande de flautas de madeira e elas nos oferecem paz, conexão com a Mãe Terra, suavidade e gentileza. Se a gente conseguisse irradiar por alguma mágica, tipo Harry Potter, assim, mas cósmica, esses elementos no mundo, nós dissolveríamos as guerras, o racismo, o preconceito, a agressão, o estresse, a preocupação. Tudo isso, para mim, está simbolizado na madeira. Gentileza, suavidade, amorosidade, elas estão sempre de braços abertos, elas estão dando o oxigênio que nós tanto precisamos e que não aproveitamos profundamente como deveríamos. E o bambu é um irmão gêmeo dela. O bambu tem um ensinamento maravilhoso do grande mestre japonês Dogen, que diz assim, em cada bambu todos os Budas existem. Quando eu li isso agora, faz pouco tempo, eu chorei, porque isso significa que não é apenas uma plantinha que está lá. Isso aqui é outra grande bênção. Então, na tradição japonesa, o bambu, as flautas da tradição japonesa, a shakuhachi, é feita de bambu. Não utiliza madeira para essas flautas. Na tradição nativa, nós temos as flautas de madeira e também de bambu. Hoje eu vendo e eu toco flautas de bambu. Mas a minha maior conexão são as flautas de madeira e quero mostrar essa flauta para vocês, uma flauta dupla, feita por meu amigo Tom Stewart, da Stellar Flutes, que é inacreditável. As flautas duplas, elas têm um poder, uma irradiação mágica de um som que é um instrumento moderno, né, novo, não é dos originais, dos antigos como é essa, porque tendo essas duas notas que criam uma harmonia, ela dá um efeito muito mais meditativo e benéfico para a nossa mente. Essa é uma flauta do meu amigo Fredwell, de Missouri, Estados Unidos. Esse é o poder da madeira, né? Pacificador.
Essa é uma flauta que eu acabei de vender ontem, então ela chegou e já está indo, que é bambu com embocadura de madeira, feitas na Argentina. Então, eu sou muito abençoado de eu poder, esses 30 e poucos anos, viajar muito pelo mundo e apaixonado como eu já era pela música. Eu tenho a bênção de ter, depois o Samuel vai dar uma pequena imagem assim de alguma das flautas. Eu consegui coletar 230 flautas, que são inúmeras, são muitas, mas que eu utilizo mais que nada, como mostrei agora, as flautas nativas norte-americanas, né? Que eu acredito que está errado falar Native American Flute, porque a América vai desde a Patagônia até lá em cima o Alasca, né? Então, as flautas nativas norte-americanas ou canadenses, também do México, são de lá em cima e são minhas grandes favoritas, né? Eu já mostrei algumas na pergunta anterior, mas essa aqui, nós teríamos que filmar assim com detalhe, porque tem umas manchas, tem uns desenhos que são inacreditáveis, se chama Spalted Maple. É um tipo de maple todo pintado, que são as minhas grandes favoritas, as flautas duplas, nativas norte-americanas. Esse som para mim é realmente como uma nave, né? A gente se transporta. Por quê? Porque nosso corpo, nosso ser, sintoniza, dentro do nosso ser existem sons. Então, quando a gente escolhe instrumentos desse tipo, beneficia e empodera o nosso som interno. Esse instrumento, que eu nunca posso levar na viagem, porque é enorme, eu tenho vários desses, se chama teponaztli. E é um instrumento que está em muitos dos meus CDs. Na música que toquei nessa entrevista, uma prece para a Última Floresta, tem a base toda feita com teponaztlis. Tem uma ressonância linda. E é do México. Dos povos maias, né? Assim que eu tenho entendido, mas pode ser que esteja errado. Povos maias do México. Esse é um instrumento híbrido. Ou seja, o que significa híbrido? Que ele não é original como um duduk da Armênia, ou uma flauta nativa americana, ou um violão. É uma fusão, né? Alguém em uma biblioteca encontrou uma antiga escala do Egito e pegou um bambu feito aqui no Brasil, com uma paleta de sax. E então é um instrumento, um saxofone egípcio, mas não foi tocado pelos egípcios, né? Então por isso chamamos de híbrido. E é maravilhoso. Ele está em duas músicas, né, dos meus CDs está esse instrumento. Depois tem um instrumento que eu uso muito quando eu vou nas escolas, quando eu vou nos hospitais, quando toco para crianças ou pessoas que estão muito doentes em uma UTI.
que foi um trabalho que eu fiz muitos anos, esse é um instrumento completamente extraterrestre. Porque a suavidade, né, a doçura que ele tem, nos faz muito bem. Então, se você tem uma criança, um bebê, tente conseguir uma calimba e toque. Não precisa aprender e fazer cursos para tocar uma calimba. É só ir tocando os degrauzinhos que são as notas, né? Então, são muitos, são mais de 500 instrumentos que eu tenho escondidos aqui nessa casa, né? Mas aí eu vou escolher de aqueles que são exóticos, diferentes, que não são muito conhecidos do grande público. Dan Moi. Dan Moi é a harpa de boca. Dan Moi, são duas palavras, né? Do Vietnã. Não sei como eles tocam, não faço ideia como eles tocam, mas eu utilizo. Então ele cria ele mostra uma lindíssima ressonância e está cheio de overtones. Overtones são sobretons. Essa é uma pergunta muito poderosa. Eu te agradeço muito que você tenha feito essa pergunta agora, Samuel, porque é uma pergunta que divide muito, então, os músicos nativos, os músicos eletrônicos. Eu, pessoalmente, eu estou falando com esses amigos que eu não conheço, que não vi pessoalmente, mas que estamos como conectados em nossas almas, nossos corações, né? Eu utilizei já muitas vezes, mas não me culpo, porque não sou um radical de nenhuma forma, mas tem músicos nativos que viraram radicais, xiitas. Então, não só detestam eletrônica, detestam teclado, detestam guitarra elétrica. Então, eles têm umas teorias e umas coisas mirabolantes, alucinantes, complexíssimas sobre os malefícios da coisa eletrônica. Eu não sou muito a favor. Já me pediram para minhas músicas xamânicas colocar batida eletrônica por trás, mas o que a mim me preocupa, o que eu não sintonizo, é com a batida da música eletrônica e o som criado por sequencers, por máquinas eletrônicas, para mim não traz o benefício que traz uma música nativa. Então, por que eu utilizava os teclados? E aí estou respondendo a pergunta. Porque o teclado te dá a sensação que é tão necessária, se linkamos com a primeira resposta, traz a medicina para esse estado caótico e alucinado de contínuos pensamentos e mente, todo o tempo. O som oceânico, como eu utilizava o teclado, traz uma sensação de flutuação. Quando a gente se sente flutuante, se sente leve, a nossa mente, a mente verdadeira, não essa mente alucinada que nós vemos o resultado dele, que nós muitas vezes temos por momentos, ela para. Então, nesse momento de expansão, nós temos uma conexão com o agora. E nessa música, os tambores, em vez de usar algo eletrônico, eu usei o teponastle, que é o som grave do bambu e traz uma conexão fortíssima com o agora, a ressonância do bambu. E o que seria antes o teclado, como que eu criei? Com flautas. Gravei várias vezes, 3 vezes uma flauta nativa, e eu coloquei a minha voz. Então, essa música, que se chama
a floresta das árvores brilhantes. Isso foi antes de que eu assista o filme Avatar, que quando eu assisti o filme eu enlouqueci, porque essas árvores que brilhavam, eu vi na intuição quando eu gravava essa música, né? Então, para mim, para terminar, o natural, o orgânico, o som desses instrumentos, eu sobregravo, né? De forma uma por uma, todos esses instrumentos eu mesmo. Então, eu crio uma grande floresta com instrumentos orgânicos. Eu não estou usando mais hoje o teclado, mas às vezes, né, se eu preciso, eu me sinto aberto e grato de poder utilizar também. Mas para terminar, eu não gosto do som totalmente feito com aparelhos eletrônicos, né? E sim utilizar eletrônica na forma de aparelhos de gravação ou excelentes microfones, como estamos usando agora, né? Microfones maravilhosos, super sensíveis. Da mesma forma como respondi muito perifericamente assim sobre os ensinamentos dos Bon, porque eu não sou um especialista e eu não sou um tibetano ou de família Bon, né? Eu não vou poder responder em detalhe, em profundidade, que é essa tenda yurt, que é da tradição mongol, né? Mas eles eram, o que me atraiu sempre deles, as práticas de arco e flecha, que eu sou apaixonado por isso e estudei um tempo. O canto overtone, que é aquele canto harmônico, onde você faz dois sons ao mesmo tempo. E eu tenho a bênção de ter gravado já 2 CDs com um grande mestre, que está vindo ano que vem, Christian Bollmann. Essa tradição do Kumi, né, o Rumi, o canto overtone, vem da Mongólia e vem do Tibete. Então, eles são irmãos, né? Eu sempre fui apaixonado por essas tendas e eles eram, ou são seguramente, povos nômades, né? A diferença de nós, que eu estou 9 anos aqui nessa casa e a gente vai se grudando, vai se instalando e nós perdemos essa bênção da contínua mudança. Eu aprendi isso viajando o tempo todo, nesses últimos 30 anos, estou sempre viajando. Então, ano passado, eu decidi criar uma yurt brasileira, né? Porque a gente não tem o couro dos animais, como eles utilizavam. São uma estrutura de madeira, com uma sanfona que se abre, lonas, bambu, cimento no chão e a gente criou um buraco para colocar o fogo. E nessa tenda yurt, eu vou começar a realizar as minhas aulas, que eu realizo de flautas, vivências com o poder curativo, pacificador do som, e os meus alunos e pessoas, hóspedes que vêm, vão ser hospedados lá. Então, é meio assustador às vezes, quando tem ventos muito fortes, ela se mexe, mas ela nunca caiu, ela aguenta muito vento, aguenta chuva, não molha dentro. E o que eu estou querendo, que agora isso foi que me ensinou a ter essa tenda, em um futuro vai ser a minha moradia. Eu vou abandonar essa segurança, essa firmeza do cimento e do concreto, que detesto, não gosto de concreto, e eu vou para a impermanência do bambu, a lona e o foguinho no meio. Ali que eu vou gravar os meus próximos CDs. E, se Deus quiser, morar também numa yurt. Com muita alegria, o Samuel me autorizou agora para eu ter 30 minutos para responder essa pergunta. Mas realmente, meus amigos, eu só posso agradecer a bênção de ter conhecido a todos esses grandes mestres. O primeiro deles, que eu sinto assim, a sensação do meu coração, o sonho da minha alma, é poder estar frente a frente com ele, ouvir a esse assoprador abençoado, sublime, êxtase total, criado os sons dele com a flauta ancestral maravilhosa shakuhachi do Japão. Ele não é japonês, ele se chama Riley Lee, né? Lee porque o amai ou pai é chinês e o pai, não sei bem qual dos dois, é um texano. Então ele é uma fusão de um americano com um chinês e vive na Austrália. Riley Lee é o meu grande mestre, meu mentor espiritual. Eu ouvi durante 14 anos da minha vida
E a partir disso, pela minha sensibilidade, mediunidade, eu comecei a fazer o download de essas escalas. Então, ele é meu grande chefe, grande mestre do poder da flauta de bambu. O segundo, mas acho que está ainda mais acima no nível estelar, no que é amor, admiração. Conheci pessoalmente Stepan Mikus, um gênio, que tudo isso que eu tenho aqui, esses 400, 500 instrumentos, acho que é um dedo mindinho dele. Ele deve ter uns 3.000 instrumentos. E toca incrivelmente todos eles. Com ele eu aprendi, ouvindo ele, a tocar todos os canais, todas as pistas, criando uma orquestra de um homem só. Stepan Mikus, eu depois vou digitar esses nomes para Samuel. Eu gostaria muito que você hoje, com essa facilidade, procure eles no YouTube. Tem concertos dele, tem shows dele e tem os CDs dele. O terceiro, Jivan Gasparian, é sublime, é impressionante. É um senhor de cabelinho branco que toca flauta duduk, perdão, uma espécie de um oboe da Armênia, né? E de outros lugares adjacentes. O duduk é uma flauta completamente meditativa. Isso tudo está no meu DNA. Eu era muito jovem, já ouvia eles. Kutsi Erguner, tocador de flauta ney, egípcia, persa, maravilhoso. E tem, que eu ia colocar agora, né, mas aí decidimos não colocar, outro grande mestre californiano, tocador de flauta shakuhachi, mas que cria um jazz zen, um jazz japonês. John Kaisan Neptune é impressionantemente complexo, rico, tocante, emocionante, é sem palavras, né? Todos eles, mais obviamente o Carlos Nakai, que foi um dos meus primeiros mestres, ouvindo ele, tendo 25 anos, aí foi que eu comecei a sentir essa atração, esse chamado para ir aos Estados Unidos, para descobrir a flauta nativa americana, que são essas que hoje mais que nada eu toquei. O Carlos Nakai é um dos grandes mestres e quem trouxe a redescoberta dessa flauta, que era tocada apenas por 2 ou 3, um deles um Comanche, uns 30 anos atrás, eram pouquíssimas pessoas que tocavam e que faziam, né? E tem outros, né? Por isso eu falei que teria que ter mais. O Robert Tree Cody, flautista nativo, maravilhoso também, cantante. Todos eles estão no meu coração. E eu quero terminar com essa ideia que hoje que eu ensino é fundamental. A grande bênção é colocar-te na frequência, te colocar na frequência do estudante, não na chata e cabeçuda frequência do mestre, do professor, do grande xamã. Nós somos todas crianças, e nesse grande espírito criador, nesse grande mistério que é essa vida, nós somos crianças. E eu acho que consegui descobrir que diante dessa criança que nós somos, agradecemos. Agradecemos e honramos o momento presente. Fico muito grato de nos lembrarmos desse tema que estávamos conversando no nosso café da manhã. Bom, obviamente, eu não sou Hopi, eu não sei falar Hopi, mas essas 3 palavras, pelo poder que a palavra tem, né? Uma palavra é um monte de coisas, né? Uma palavra tem poder, por isso os mantras têm poder, por isso as canções nativas têm poder, por isso falar amor tem poder, por isso falar gosto de você tem poder, né? Essas 3 palavras, uma trilogia, foi feito 3 filmes por o diretor Geoffrey Reggio, norte-americano, que foi monge durante 14 anos de sua vida, inspirado nos ensinamentos Hopi, nas profecias Hopis. A primeira, e isso está, essa explicação com mais detalhe, no livro que eu estou trabalhando, que se chama Assoprando Preces, sobre o poder da flauta, né? A primeira palavra, Koyaanisqatsi ou Koyaanisqatsi, então me desculpem aí quem saiba falar Hopi, pode ser que seja Katsi ou Quatsi, eu realmente não me lembro, faz muitos anos, né? Essa primeira palavra é o primeiro filme da trilogia que significa Crazy Life, vida louca, vida maluca. Ou outra tradução equivalente, paralela,
vida fora do equilíbrio. Então, isso para mim é fundamental, é muito poderoso, porque nós encontramos hoje, infelizmente, né, algo que uma autora incrível, maravilhosa, fala que é negação maníaca. Existe uma grande quantidade de pessoas do yoga, da espiritualidade, da meditação, que se nega a comentar coisas negativas. Isso para mim é muito sério. Isso nos faz viver numa espécie de mundo Walt Disney, em uma espiritualidade da perfeição. Então, essa palavra vem nos sacudir essa vida, o samsara para os budistas, vida louca, vida maluca, vida fora de equilíbrio. A segunda, que foi o segundo filme e que trata sobre o terceiro mundo, as imagens que são hipnóticas, mágicas, é apenas imagens e sons, essa trilogia de filmes, né? A segunda, Powakatsi, Katsi é vida, Powaka é um mago negro que se alimenta da vida das pessoas, da mente das pessoas, do esforço das pessoas, para o próprio benefício. Acho que não preciso explicar de que ele está falando, o autor, escolhendo esse segundo filme, esse segundo nome, Powakatsi. E o terceiro, que nos dá uma sacudida maior ainda, né, que o primeiro, que fala da aceleração, do desequilíbrio, da solidão. Nem tinha internet, acho que naquela época, não tinha, no primeiro filme, né? O terceiro e último, para terminar, Nakotkatsi, que é violência civilizada, ou violência como forma de vida. Então, para terminar, e seguindo os ensinamentos do meu grande mestre, Shogyan Trungpa, ele dizia, não podemos, ignorância é negar o presente. Então, conhecendo o presente, vendo como ele, em que frequência está, aí entra o nosso trabalho, nossas artes, nossas filosofias, os nossos trabalhos para tentar mudar isso. Então, aí entra a minha música. Músicas para celebrar o momento presente. Músicas para levar paz e mais amor às pessoas e ao planeta maravilhoso. Eu gosto, e eu sempre falo, como eu sou assim, muito exagerado, muito alegre, me sinto um cara irradiador, né? Porque quando a gente descobre a alegria, o fluxo da vida, nós descobrimos que a maior bênção é contactar com a alegria, é contactar com a gratidão, olhar para esse mar que está aqui do meu lado. Se vocês conseguissem ver, é incrível, é maravilhoso ter a lagoa, areia, no meio desses morros, né? Eu agradeço muito. Então, eu passei quase 9 anos da minha vida participando dessas cerimônias com o mestre nativo Cheyenne. Quando a gente agradecia a ele, quando a gente falava, Nelson, obrigado por ter vindo aqui, trazer seus ensinamentos, nos ensinar sobre o fogo, sobre estar atentos. Eu confirmei o poder dos seus ensinamentos zen e tibetanos com um velho índio norte-americano. Ele nos sacudia, ele mandava bombas, literalmente bombas para nós, para acordar, para prestar atenção, para não dormir, para não deitar no chão e dormir. Para ele estava proibido isso. Então, ele respondia Aho, que seria como um amém, ou assim seja, obrigado, né? Então, isso começou a ir ficando dentro, né? Porque eu falava muitas vezes isso, e muitos povos nativos. Parece que esse Aho vem da palavra Danaho, que é um tipo de uma gratidão, mas eu não sou linguista nativo, então eu estou falando como eu aprendi. A segunda palavra era? Aloha. Aloha, sim. Aloha eu me sinto muito mais fácil para compartilhar, porque meu filho mora no Havaí desde os 5 anos. Hoje ele tem 25, então eu fui 2 vezes lá. Eu tive contato com essa incrível e maravilhosa tradição dos kahunas, dos xamãs havaianos, dos sábios havaianos. E aloha é muito mais apenas que oi, comum. Você chega numa loja no Havaí e eles falam aloha. É oi, mas também é tchau, goodbye. Então aí já dá um nó na nossa mente conceitual, analítica, cartesiana, chata, que oi é oi e tchau é tchau. São 2 palavras. Nada. Essa é nossa cultura, muito pequena, 2000 anos apenas. Então os havaianos entendem como oi, como tchau
E o mais incrível, por isso eu utilizo muito, é amor. É o amor como uma forma de entendimento e como uma forma de me sentir inserido nesse universo através da energia do amor. Como seria esse mundo? O que aconteceria com tanto traficante, com tanto assassinato, sequestro, guerras, bombas, terroristas, se a energia do aloha se irradiasse? Então, nós somos uma pequena molécula, mas estamos tentando fazer a nossa parte. Então, aloha, para mim, é maravilhosa. A outra é mahalo. Mahalo é obrigado. Então, mahalo é como do fundo do coração. Muito obrigado, né? E eu tenho uma música neste CD, esse sim posso mostrar porque é dos meus, tá, Samuel? O CD Poderoso Soul tem uma canção que é uma intuição, canalização, uma composição minha, que é Mahalo, tum, tum, que akua, mahalo, que akua. Em vez de mahalo, eu cantei mahalo pela melodia, obrigado, que akua, Deus, grande Espírito, né? Esse foi meu filho, com 12 anos, que me ensinou essa palavra, e aí eu fiz essa música como uma homenagem, né? E Haile é da tradição do Peru, né? Só que eu descobri agora, ano passado, quando eu fui conhecer o Peru, que os aimaras têm uma frase, que é o hayaya, e os quechuas, mas aí volto a falar, se algum peruano está ouvindo, pode ser que eu tenha confundido, né? Mas hayaya é o equivalente de Haile, que é o equivalente do arroz. Com os xamãs nativos do Peru, que foram meus primeiros mestres nativos, eles gritavam literalmente no meio da cerimônia, hayaya, né? O Haile, que assim seja. Obrigado também. Ok, primeiro que nada agradecer do fundo do meu coração essa possibilidade, através do Samuel, ter vindo até aqui em Garopaba, em Santa Catarina, bem remoto, bem afastado. Acho que ele não acreditou como era longe chegar aqui, escondido. A mensagem que eu quero passar para vocês é que a paz, o amor, a irmandade, a solidariedade, porém que muitas vezes eu mesmo, com todos esses anos que eu tenho de trabalho, de práticas, de mestres, de ensinamentos que eu tenho recebido, me colocando no papel do aluno, porque essa aqui é a grande bênção. Isso que eu quero passar para vocês. Tenha muito cuidado com uma enorme quantidade de confusão, de deturpação, de mentira, de fakes, de pessoas que se colocam, pela própria ignorância deles, no papel de grandes mestres, no papel de salvadores. E isso nos impede de conectar com nossa própria divindade. Então, minha sugestão, o meu pedido, minha última mensagem é disfrutem a bênção de lo que na tradição budista se chama Shoshin. Shoshin é a mente do principiante, a mente do cara que começa a lixar a madeira. Ele não é o grande mestre que faz flauta, ele está começando. Eu tento tocar, eu tento ensinar hoje, que estou ensinando, desde esse lugar, com alegria, com amor. Então, acreditemos que a paz, o amor, a irmandade, a força, o poder, dentro desse grande mistério que nos confunde e que não nos dá respostas escritas, nós podemos ser felizes, nós podemos acreditar no amor e ser mais amoroso com as pessoas, ser mais paciente com as pessoas. Aqui eu tenho uma árvore de limão que ele explode de limões. Então o que eu faço? Sempre que eu posso, pego 2, 3 sacolas com esse limão. E aí tu tem que ser meio mestre. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a receber presente. Aí eu sei com quem e eu vou falando, olha, tenho muitos limões, eu faço minha brincadeira, eu estou vendendo limão, mas eu dou de presente. Por quê? Para que esse limão seja aproveitado, para que as pessoas possam receber isso. Então, essa é a minha mensagem. Amor, alegria, gratidão e ser mais irmãos, nos ajudar mais e fazer de tudo para que a paz prevaleça. A outra coisa que quero deixar com vocês, quem tenha conexão com minha música, eu tenho 14 CDs gravados, um DVD. Os próximos CDs vão ser veiculados diretamente nas plataformas digitais. Você me encontra nas músicas, todas as minhas músicas estão no YouTube, no formato de CDs. Você tem as capinhas do CD que aparecem, 9 CDs editados
No YouTube são 14. No Spotify, que é meu favorito, porque eu tenho minhas músicas dos meus mestres, está tudo no Spotify. Tem o Facebook, Daniel Namkai, que não tem número. Tem um Daniel Namkai 2 que não entra aí. Tem milhares de pessoas que escrevem. Eu não consigo mais abrir, vou deletar essa conta. E tem um Daniel Namkai, artista, banda, que seria o ideal você me seguir lá. No Instagram também, Daniel Namkai. E o meu WhatsApp é 48, prefixo, 999175585. Eu vendo essas flautas maravilhosas, flautas duplas, nativas, feitas com uma qualidade, um som incrível. Eu não deu tempo hoje de poder tocar alguma dessas, com trabalhos de madeira. Tem flautas duplas, tem flautas simples, né, de um tubo apenas. Eu ensino a tocar essa flauta em formato de retiros de 3 dias, ou pessoas que não têm tempo, pessoas que têm menos tempo, eles chegam sexta de noite, sábado e domingo, 2 dias de trabalho intensivo para aprender a soprar meditativamente. Não precisa formação musical, não precisa conhecimento musical, e eu não ensino por partituras, porque eu não leio partituras. Eu recebo as músicas, ou brotam as músicas, como você quiser chamar, e esse é meu caminho das flautas nativas, seja de madeira, seja de bambu. Aprendemos também a tocar tambores, porque temos que ter ritmo. Sem ritmo não vamos conseguir fazer música. E eu trabalho e vendo, e estudo, e amo, e realizo todos os dias as ofrendas, as defumações com resinas que são nativas e também misturas que são dos povos tibetanos, que a gente aqui no Ocidente não conhece, mas que são maravilhosas. Ofrendas para os seres invisíveis. A música é uma grande ofrenda, uma das mais poderosas ofrendas para os seres invisíveis, que são muito mais numerosos que nos 8 bilhões de seres humanos que nós somos. Então, esse é o meu trabalho, né? Conectar com as pessoas com o momento presente, com o poder da bênção, da flauta, da madeira, do canto, dos tambores, dos aromas. E tem também vivências e retiros que eu realizo em todo o Brasil, com o poder curativo do som, que eu chamo, tem vários nomes. E o mais importante, o que eu mais amo fazer, então, se você tem um espaço, se você tem um lugar onde você queira que eu vou lá a tocar para seus alunos, para sua escola, seus grupos, eu realizo a cerimônia musical nativa, que é essa síntese desses 35 anos que estou inserido dentro do som e estudioso dessas tradições maravilhosas. Eu levo uma experiência musical muito especial, que é a minha vida, o que eu mais amo fazer nesse mundo, e o público deixa de ser passivo, como é normalmente 90%, 99% das músicas no Ocidente. O público é passivo, apenas pode aplaudir. No meu trabalho, inspirado nos povos nativos, o público canta e toca comigo. Isso que é a grande bênção. Então, aí sentimos o aloha. Então, eu vou terminar com essa frase, com essa palavra, aloha, da tradição havaiana, que o amor prevaleça, que a alegria prevaleça, que a saúde que nasce da paz do espírito e da alegria possa se irradiar pelo mundo, sentindo que somos todos irmãos. Muito obrigado, e muito obrigado do fundo do meu coração a Samuel por esse convite e por poder estar sendo parte do Chamasco.net, e contem comigo sempre. Obrigado. Uma prece para a última floresta.
Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.